Lucas, capítulo 12. Nessa época era comum milhares de pessoas se reunirem à volta dele, um pisando no pé do outro. Mas a preocupação maior de Jesus era com seus discípulos, a quem alertou: vigiem vocês mesmos, para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo ela será exposta. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. Cedo ou tarde a máscara vai cair, e a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Chegará o dia em que a verdade será conhecida em toda a cidade. Falo a vocês como amigos queridos. Não permitam que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. É claro que eles podem matá-los, mas o que mais poderão fazer? Nada do que façam poderá atingir a alma de vocês, a essência do seu ser. Tenham temor a Deus, que é quem conserva nas mãos a vida, corpo e alma. Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Não é muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Por isso não fiquem preocupados com essas ameaças. Vocês valem mais que 1 milhão de passarinhos. Deem testemunho de mim a todos, e o Filho do Homem dará testemunho a favor de vocês na presença de todos os anjos de Deus. Mas se fingirem que não me conhecem, acham que vou defendê-los diante deles? Se vocês difamarem o Filho do Homem por equívoco de interpretação ou por ignorância, esse erro será perdoado. Mas se vocês conscientemente atacarem o Espírito Santo para atingir Deus, o perdão não será possível. Quando vocês forem levados a todo tipo de tribunal, não se preocupem com nenhuma estratégia de defesa, ou seja, com o que dizer ou como falar na presença do juiz. As palavras certas surgirão na hora, por obra do Espírito Santo. Do meio da multidão, alguém pediu: Mestre, ordene ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu: o que o faz pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou: tomem cuidado. Protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida contou esta história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas preocupado, ele falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então decidiu: já sei o que vou fazer. Vou mandar derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra, e então direi a mim mesmo: você fez bem. Acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: tolo, você vai morrer esta noite, e seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu, não de Deus. O assunto continuou com os discípulos. Não fiquem aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguimos nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram. Mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês?
quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são meus amigos queridos. O Pai quer dar seu reino a vocês. Sejam generosos. Ajudem os pobres. Invistam no banco que jamais irá falir. Aquela agência no céu a salvo de assaltantes e falsários, na qual vocês podem confiar. Saibam que o lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Atenção! Mantenham a luz acesa. Comportem-se como quem espera o patrão voltar da festa de casamento. Fiquem acordados e estejam prontos para abrir a porta quando ele chegar. Empregados responsáveis são bem vistos pelo patrão. Ele fará questão de sentar-se à mesa ou mesmo de servir a refeição a eles, continuando a festa de casamento. Não importa que hora da noite chegue, ele os encontrará acordados, e como serão abençoados. Se o dono da casa soubesse a noite em que o ladrão viria, não ficaria fora até tarde, nem deixaria a porta destrancada. Por isso não sejam descuidados e negligentes. O Filho do Homem se manifestará justamente no momento em que vocês não esperam. Pedro perguntou: Senhor, isso é apenas para nós ou para todos? Jesus respondeu: Tenho uma pergunta para você. Quem é o administrador confiável e sábio, incumbido pelo patrão, de alimentar seus trabalhadores na hora certa? É aquele que o patrão encontra fazendo o seu trabalho quando regressa. É um homem abençoado. Mas se o administrador disser para si mesmo, o patrão está demorando, e começar a maltratar os outros empregados e a passar o tempo farreando com os amigos, a chegada do patrão será uma triste surpresa para ele. Perderá o cargo e seu destino será o pior possível. O empregado que conhece a vontade do patrão, mas deliberadamente a ignora, ou faz apenas o que quer, será castigado. Mas o trabalho mal feito por inexperiência ficará só na repreensão. Posição importante implica maior responsabilidade. Quanto maior o mérito, maior a responsabilidade. Eu vim para acender fogo sobre a terra, e como queria que já estivesse aceso. Vim para mudar tudo, para acertar tudo, e como queria que tudo já estivesse concluído. Acham que vim para facilitar as coisas e deixar o ambiente agradável? Nada disso. Vim causar conflito e confronto. De agora em diante, numa casa com 5 pessoas será assim: 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Dirigindo-se à multidão, Jesus disse: Quando nuvens surgem do oeste, vocês logo pensam com razão: vem uma tempestade aí. Quando o vento vem do sul, vocês dizem acertadamente: vai fazer calor. Portanto, não tentem me enganar. Vocês sabem quando o tempo vai mudar. Por isso não venham me dizer que não percebem a mudança no tempo de Deus, a nova estação que Ele inaugura. Não é preciso ser gênio para entender essas coisas. Basta usar o bom senso, o mesmo que vocês usam quando tentam um acordo com um acusador, ao perceber que se o caso for ao juiz, vocês correm o risco de ir para a cadeia ou pagar uma multa pesada. É o tipo de decisão que espero de vocês. Lucas, capítulo 13. Foi nessa ocasião que vieram contar a ele sobre os galileus que Pilatos matou durante um culto, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios. Jesus comentou: Vocês acham que esses galileus assassinados eram piores que o restante dos galileus? De modo algum. E a não ser que vocês se voltem para Deus, irão morrer também. Outro dia em Jerusalém, 18 homens morreram esmagados quando a torre de Siloé desabou sobre eles. Acham que eles eram os piores cidadãos entre todos os habitantes da cidade? De modo algum. E a não ser que vocês se voltem para Deus, irão morrer também.
Em seguida, Jesus contou-lhes esta história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Ele disse ao agricultor: "O que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa?" O homem lhe pediu: "Vamos dar a ela mais 1 ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la." Jesus estava ensinando numa sinagoga. Havia ali uma mulher tão encurvada pela artrite que não podia sequer olhar para cima. Ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. E Jesus disse a ela: "Mulher, você está livre." Impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glória a Deus. Furioso por ver Jesus curar num sábado, o líder da sinagoga disse à congregação: 6 dias foram estabelecidos como dias de trabalho. Venham num desses dias para ser curados, mas não no sábado, o 7º dia. Jesus reagiu: "Chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia. Então, onde está o erro de libertar hoje esta filha de Abraão amarrada por Satanás há 18 anos? Com essa resposta, seus críticos ficaram envergonhados e perdidos. Mas o povo era só alegria e não parava de comemorar. Jesus disse em seguida: "Como posso explicar o reino de Deus para vocês? Que ilustração posso utilizar? É como a semente que um homem planta no quintal. Ela cresce e se torna uma árvore imensa com galhos grossos, e as aves fazem ninhos ali." Ele deu outro exemplo. "Como posso explicar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Depois só espera a massa crescer." Ele ensinava de cidade em cidade, mas não se desviava do objetivo principal de sua jornada, que era Jerusalém. Alguém perguntou: "Mestre, é certo que só uns poucos serão salvos?" Ele respondeu: "Se são poucos ou muitos não é o mais importante. Concentre-se em sua vida com Deus. O caminho para a vida, para Deus, exige dedicação total. Muitos pensam que tem lugar garantido no banquete da salvação de Deus só pelo fato de morar no mesmo bairro. Um dia vocês vão bater a porta da casa dele, querendo entrar, mas a encontrarão fechada. E o Senhor dirá: 'Sinto muito, vocês não estão na minha lista de convidados.' Vocês protestarão, é claro, mas nós te conhecemos a vida inteira. Ele nem vai deixá-los terminar. O que vocês acham que é conhecer está longe disso. Vocês não sabem nada a meu respeito. Então vocês se verão do lado de fora, ao relento, estranhos em relação à graça. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas passarão na frente de vocês em direção ao reino de Deus. Vocês verão estrangeiros vindos de todas as partes do mundo, sentados à mesa do reino de Deus, enquanto vocês vão estar do lado de fora espiando pela janela, tentando descobrir o que aconteceu. Esta é a grande inversão. Os últimos da fila à frente dos primeiros, e os que eram os primeiros ficando por último." Alguns fariseus vieram avisá-lo: "Salve sua vida! Herodes está à sua caça. Ele quer matá-lo." Jesus respondeu: "Digam àquela raposa que não tenho tempo para ele agora. Hoje e amanhã estarei ocupado expulsando demônios e curando doentes. Depois de amanhã concluo meu trabalho. Além disso, não é adequado a um profeta morrer fora de Jerusalém." Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, que agride os mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei reunir seus filhos como faz a galinha, que mantém seus pintinhos a salvo debaixo das asas. Mas você se recusou e me virou as costas. Agora é tarde demais. Você não vai me ver outra vez, até o dia em que disser: 'Bendito é ele que vem em nome de Deus.'"